Irmãos, nós estamos começando a partir de hoje uma série de estudos sobre a carta, a epístola aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo, tá? Então hoje é uma aula mais simples, uma aula introdutória, mas uma aula extremamente necessária para a gente entender bem a sequência dos capítulos, tá? Se não fizer essa aula introdutória, durante os capítulos vão ter que parar para explicar coisas. Então, a gente vai dar um apanhado aqui nessa introdução, e depois nós vamos analisar os capítulos, tá? Então, a epístola aos Gálatas, o autor é de fato o apóstolo Paulo, tá? No século XVIII surgiu uma teoria que não teria sido Paulo o escritor da carta. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, porque nós vemos aqui, que ele fala, né, verso 1, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então, no século XVIII surgiu uma ideia entre alguns teólogos que não seria Paulo o autor, porque Paulo nunca colocaria, né, teoricamente, e todos os meus companheiros, tal, sendo abrangente o número de autores, digamos assim, da carta, tá? Mas essa ideia foi logo rechaçada pelo estilo literário. O estilo literário é totalmente paulino, inclusive a abertura da carta. Tá? Então nós podemos afirmar com toda convicção e certeza que de fato o autor é o apóstolo Paulo. Tá? Um outro detalhe é que, eu já vou explicar o porquê. Essa carta ela não pode ter sido escrita antes do ano 48 e depois do ano 55, até pode ter sido escrita, mas não muito tempo depois do ano 55, tá? E eu já vou explicar o porquê disso. Existem alguns teólogos que dizem que a carta foi escrita muito tempo depois, e isso não vai condizer aqui com o que nós vamos encontrar de informações na própria carta, tá? Então vamos lá, no capítulo 1, verso 2, diz assim, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, as igrejas, né, da Galácia, tá? Note aqui que está no plural, as igrejas. Então, nessa região havia muitas igrejas, tá? E nós vamos, isso aqui é importante para a gente ter uma ideia mais ou menos de tempo, porque no decorrer do estudo da carta, nós vamos ter que sintonizar um tempo aí em que Paulo estava, onde ele estava, né? E é importante essa informação aqui para a gente entender uma coisa. Aqui no mapa 13, se o irmão quiser me ajudar aí, mapa 13 e mapa 14, nós temos aqui, mapa da primeira viagem e da segunda viagem de Paulo. Não sei se dá para vocês verem aí, tá? Essas cidades aqui mais ao sul, você está vendo que está escrito aí no mapa 14 de baixo, está escrito Galácia aqui em cima, né? O de cima está só Capadócia, mas dá para a gente identificar a região pelo de baixo, Galácia. Então essa região da Galácia aí, não tem aqui embaixo uma cidade chamada Derbe? Dá para vocês verem daí? Aqui embaixo no sul. Essa parte do sul aqui, ele foi por volta do ano 48 e 49. Então é por isso que essas igrejas elas não foram organizadas antes disso. Então é impossível que a carta tenha sido escrita antes do ano 48. Tá? E mais ao norte tem aqui Antioquia. Tá? Essa Antioquia, ela não é a Antioquia de Pisídia. Ela não é aquela Antioquia onde eles faziam o quartel-general dos apóstolos, e onde a Bíblia fala que foi pela primeira vez chamados de cristãos. Não é aquela Antioquia, é um outro lugar, tá? É a região da Frígia, né? Aqui, mais para o norte, ele foi por volta do ano 54 e 55, tá? Então, essa carta, ela não pode ter sido escrita antes do ano 48, porque não havia igrejas ali.
E elas não podem ter sido escritas muito tempo depois do ano 55, porque nós já vamos ler no versículo aqui, que ele diz assim: me admira que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho. Então não passou muito tempo, mas nós vamos ver isso. Só que antes eu quero comentar com vocês uma coisa. Está vendo aqui um pouquinho para a direita aqui? Tem uma ilha aqui, não tem, chamada Creta. Essa ilha de Creta, haviam aqui, muito tempo antes de Cristo, vários poetas, vários escritores e vários filósofos que eram dessa ilha de Creta aqui, tá? E esses filósofos e poetas, eles influenciaram muito a cultura ali na Grécia. E essa cultura deles era tão enraizada que eles consideravam os poetas como profetas, tá? E nessa ilha de Creta vivia um homem que se converteu e se tornou um pastor fiel e grande cooperador de Paulo, que é Tito. E Tito até escreveu uma carta Paulo até escreveu uma carta para Tito e pediu para Tito organizar outras igrejas também, tá? Só que essa Creta, ela era um lugar assim, vamos dizer, imagina assim, uma cidade onde predomina muito o que é mal, não só no sentido de crueldade, mas no sentido de não se confiar em pessoas. O que, vamos usar um termo mais popular, assim, mais grosseiro, vamos dizer assim, tipo aquela malandragem, sabe? Aquele lugar assim onde as pessoas enganam muito. E os homens de Creta, eles tinham uma fama de enganarem mulheres para obter benefícios e favores, um monte de coisa, né? Então, mulheres que eram casadas com homens de posição social muito grande, então eles iludiam essas mulheres para tentar tirar algum benefício. E o apóstolo Paulo, na carta a Tito, e eu quero convidar você a abrir lá, no capítulo 1, da carta de Paulo a Tito, ele menciona um desses poetas que ele vem chamar de profeta. O próprio apóstolo Paulo chama de profeta, tá? Capítulo 1 de Tito, versos 12 e 13. Tá? Tito ali logo depois de Timóteo, né? Tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, aí vem Tito. Aí verso 12 diz assim, olha, Paulo escrevendo para Tito que era natural dessa ilha. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que diz: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Quem disse isso? Paulo falou assim, foi um dos teus profetas. Essa citação de Paulo é de Epimênides, que era um poeta, que era considerado um profeta, tá? E que escreveu uma obra chamada Crética. E nesta obra está essa passagem aqui de Epimênides. Aí, se você for na biografia de Epimênides, você vai ver que na biografia dele fala que ele era poeta, escritor, místico e profeta. E ele era um dos poucos gregos filósofos ou escritores da época ali, porque eles eram pagãos, né? Ele era um dos poucos que era monoteísta. Ele era monoteísta. E ele esteve em Atenas 10 anos antes de uma praga e de uma guerra muito grande. E isso foi confirmado por historiadores, inclusive Plutarco, tá? E existe uma informação que neste período, aí eu já não consigo garantir se é verdadeiro ou não, tá? Mas existe uma informação, eu não consegui localizar um historiador que autenticasse isso. Encontrei Plutarco que autenticou que ele esteve nesse período. Que esse Epimênides, ele teria induzido no Areópago. O Areópago é aquele lugar onde tinha vários altares, em Atenas, né? Que tinha o chefe ali do Areópago, que era Dionísio, e tinha vários altares, que eles faziam altares para todo tipo de Deus, né? E supostamente então Epimênides teria convencido, bem antes de Dionísio, bem antes dos dias de Paulo, né? Ele viveu antes de Cristo, a colocar um altar a um Deus que eles não conhecessem.
Então os gregos colocaram ali um altar ao Deus desconhecido. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o apóstolo Paulo, então, ele vai no Areópago e está lá altares para todo tipo de deuses, né? Eles eram politeístas, e tinha um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E Paulo, então, ele começa o seu sermão ali, com muito cuidado, com respeito àqueles homens, né? Ele fala assim: varões atenienses, vejo que são zelosos pela sua religião e o cuidado que tem com os seus deuses. E observei também que tem aqui um altar ao Deus desconhecido, pois é desse Deus que quero falar para vocês, né? Um Deus que vocês não conhecem, mas é o que criou o céu e a terra. Tá? E aí é muito bonito ver essa pregação de Paulo. É uma das pregações mais lindas que existe, né? Um sermão assim perfeito, né? E está lá em Atos dos Apóstolos 17. Então teria supostamente o Epimênides, teria lá, né? Então veja, Paulo ele menciona Epimênides na carta a Tito, né? E lá no Areópago ele vai lá e faz esse sermão. Então provavelmente, se é que essa informação é verdadeira do Epimênides ter insinuado a colocar ali um altar, porque ele era um monoteísta de fato, né? Paulo tinha conhecimento disso e usou isso para trazer o Evangelho, tá? Então, nós vemos aí que está no plural, né? Porque haviam ali então várias igrejas, tá? Então, se antes de 48 não pode ter sido, porque a primeira viagem de Paulo, não pode ter sido também escrita essa carta muito tempo depois do ano 55. Porque se você olhar aqui, os Gálatas, capítulo 1, verso 6, porque a carta, Paulo vem censurando os Gálatas, né? Ele vem censurando bastante os Gálatas, tá? E no capítulo 1, verso 6, Paulo diz o seguinte, olha, me admira, deixa eu achar aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, tá? Então, o apóstolo Paulo, se fosse passado muito tempo, o apóstolo Paulo, esse versículo aqui, ele perdeu sentido, porque ele fala tão depressa. É claro que a gente não vê o tempo deles e as expressões que eles usam com o tempo, como a gente vê hoje, na época do WhatsApp, né? Você manda um WhatsApp para alguém, 20 segundos a pessoa não respondeu, você já está lá, né? Nossa, não respondeu, né? Tá lá, né? Naquela época as coisas eram mais lentas, as viagens demoravam e tal. Então, a ideia de tempo que eles tinham também tem que ser compatível com a época, tá? Mas não pode ter sido muito depois do ano 55. Ao longo da carta, eu só vou relembrar isso. Porque, olha, a época que eu estava era mais ou menos essa, e a gente não vai precisar ficar explicando tudo isso de novo, tá? Tudo bem até aqui, irmãos? Então nós vemos aí que a carta foi escrita entre 48 e 55 e não pode ter sido escrita muito tempo depois, tá? O Epimênides, só faltou falar que ele era natural de um distrito ali da própria ilha de Creta chamado Knossos. Outro detalhe, nós lemos aqui já o verso 1, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá. Nós já vimos em outros estudos, que eu comentei com os irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma espécie de necessidade de ficar defendendo o seu próprio apostolado. Tá? E muitas vezes as pessoas não queriam aceitá-lo como apóstolo, porque o pensamento era mais ou menos assim: você até outro dia estava perseguindo a igreja e agora você quer ensinar doutrina, você quer lançar doutrina. Então as pessoas tinham uma certa dificuldade de aceitarem o apostolado dele. Então ele defendia muito o apostolado dele, como ele fez para os coríntios, tá? Se você comparar com João, por exemplo, a segunda e a terceira carta de João ele nem se apresenta como apóstolo. Ele fala o presbítero, né, a Gaio, ele escreveu a Gaio, o presbítero, a senhora eleita. Então ele nem se apresenta como um apóstolo, né? Por quê? Como João ele era mais velho e
ele já não havia tanta necessidade do apostolado, embora ele fosse apóstolo e embora as cartas fossem doutrinárias. Mas isso nos mostra que essa sucessão apostólica, de fato, ela já estava nos dias de João caminhando para o fim. Paulo foi o último apóstolo chamado e João foi o último apóstolo vivo, tá? O último que morreu. Tá? Então, Paulo, aqui aos Gálatas, ele também usa então essa introdução, porque ele era muito perseguido e haviam pessoas na Galácia querendo colocar os irmãos contra Paulo. Se você quiser ver aí o capítulo 4, verso 17. Vamos ler o verso 16 primeiro. Olha o que ele fala para os Gálatas, né? Porque você vai ver expressões ao longo do livro assim: ó Gálatas insensatos, quem vos persuadiu e tal, né? Que nem dessa aqui que nós lemos mesmo, de 1,6, ele fala: admira-me que passaram tão depressa assim para o Evangelho, dizer, fui aí, ensinei vocês, e agora tem notícia que vocês já estão, né, já desandaram tudo e tal, né? Mas tinham pessoas ali que estavam trabalhando no sentido de colocar aquelas igrejas, aqueles irmãos, contra Paulo. Olha só, 4,16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam, esse termo aqui, obsequio, né? Obsequiam, seria algo como prestam serviços ou favores para vocês, né? Esses que prestam serviço fazem favores para vocês, coisa assim, tá? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então veja que eles, os apóstolos, eles iam diretamente na ferida, eles não tinham meio termo. Claro que era uma outra época, uma outra circunstância, a gente sabe tudo isso, tem o contexto cultural, né? Hoje em dia, dependendo do que você vai falar para alguém, você mata a pessoa de trauma, vamos falar que é bullying, né? Sofreu bullying na igreja, né? Mas, se você olhar mesmo os apóstolos, ao defender a verdade e explicar a verdade, não que a gente tem que ser agressivo com as pessoas, irmão, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é assim, eles priorizavam mesmo a verdade. João, né, quando ele fala de Diótrefes, ele fala, eu fui lá e falei para ele, porque ele queria ter a primazia na frente de todos os irmãos, e impediam, não queria acolher os irmãos que iam lá pregar o evangelho, ele não acolhia aquelas pessoas, tal, que ele queria dominar a igreja. Então João era o apóstolo do amor, e ele fala assim. E Paulo, então ele fala abertamente para os Gálatas, olha, essas pessoas que estão prestando favores para vocês, que estão sendo tão gentis aí com vocês, tipo assim, fazendo tudo o que vocês querem e falando o que vocês querem ouvir, essas pessoas estão querendo colocar vocês contra mim, né? Então você veja que ele defende o apostolado dele e ele aponta a verdade, né? Nós vamos ver no texto aqui que essas pessoas eram judaizantes, que queriam que os irmãos ali seguissem os preceitos do judaísmo, dizendo que a salvação viria por essa fidelidade a obras, salvação por obras, né? Como se os mandamentos fossem salvá-los, né? Por isso que ele vai falar aqui que a lei não vai salvar, a lei só condena, a lei não salva. A lei ela existe para mostrar o pecado. Então a gente observa a lei, né? Mas a lei não pode nos salvar, ela não nos justifica, é só Cristo que nos justifica. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá. Então, o cenário da carta aos Gálatas, nós já vimos, né? Se tratar de várias igrejas e a influência dos judaizantes que tentavam jogar os irmãos da igreja contra o apóstolo Paulo, né? Tá? Esses judaizantes, eles queriam introduzir salvação pelas obras da lei, tá? Nós sabemos que a lei não salva, mas a lei condena. Vamos ver aqui o capítulo 3, versos 1 e 2. Deixa eu tomar uma aguinha. Ó Gálatas insensatos. Olha o termo que Paulo usa aqui, ó. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Então veja que Paulo, ele chamava mesmo, a pessoa estava afastando ali, né, a igreja, no caso as igrejas, o estrago estava sendo muito grande. Isso aqui, irmãos, eu não tenho dúvida que tirava o sono de Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso aqui. Porque olha só, às vezes uma ovelhinha, né, um irmãozinho, uma irmãzinha ali, às vezes um problema assim, a gente já não dorme preocupado, né? Nossa, será que vai acontecer com ela, meu Deus? Vai se perder, vai entrar numa heresia em alguma coisa, né? Imagina várias igrejas, né? E ele chegava ali, né? Quem nos fascinou? Isso aqui, irmãos, é importante para nós, porque às vezes nós somos, ou podemos ser, se nós não estivermos fundamentados de fato nas Escrituras e na sã doutrina, nós podemos ser fascinados. Vocês já perceberam, assim, no meio evangélico, falar com todo respeito, né? Que ninguém se ofende nem nada, mas no meio evangélico assim, que a gente conhece no Brasil, como é comum essa migração de uma igreja para outra? É muito comum, e saem igrejas que são totalmente diferentes, a questão litúrgica, a questão de pensamentos e tal, né? Então, isso tudo pode envenenar uma pessoa, né? Então, a preocupação deve ser sempre ver duas questões, né? Eu estou recebendo a sã doutrina, a doutrina bíblica verdadeira mesmo, essa que meus filhos estão ouvindo aqui, e essa liturgia bíblica, a liturgia que está passando aqui, existe algo que profane a Deus nessa liturgia? Essas coisas o cristão deve observar, tá? Para o seu próprio bem espiritual, né? E aqui nos versos, no próprio capítulo 3, do verso 23 ao 29, ele vai falar do que representou a lei aqui, tá? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. A aliança com Abraão é mencionada aqui, mencionada no capítulo anterior, mas a gente vai estudar isso quando a gente chegar lá. O que a gente está vendo aqui agora é que esses judaizantes, tá? Isso tem até muito a ver com as nossas últimas aulas, que nós falamos de seitas, né? E esses judaizantes, eles queriam impor a lei como salvação pelas obras, prática da lei, tá? Então, por exemplo, nós observamos a lei. Eu vou pegar o quarto mandamento, porque nós estudamos os adventistas do sétimo dia, recentemente. E eles pegam o quarto mandamento como os judeus pegavam, né? O sábado literal e aquele monte de proibição de coisas, né? Nós observamos obviamente o quarto mandamento, temos que observar, né? Observamos o domingo porque é o dia que Cristo ressuscitou, mas nós não somos proibidos de fazer coisas, né? Então, por exemplo, claro, vai haver entre nós pessoas que não vão fazer por zelo, né? Não vão fazer por zelo, tá? Então, por exemplo, não sei, eu não vou abastecer o carro porque eu não quero contribuir com que o frentista trabalhe nesse dia, é um zelo. Mas se por algum motivo faltou a gasolina, aí vai ter que ir lá, né? Tá? E outros não, outros abastecem ou fazem compra, tal. Nós guardamos o domingo, observamos, mas isso não é uma armadilha, como eu falei no estudo lá, né, dos adventistas, né? Matthew Henry que fala isso. Isso não é uma armadilha. O dia do Senhor não é um dia de não toque, não faça, não isso, né? Não, antes é um dia de deleite e tudo. Então a gente guarda para família, descanso e culto, né? A gente não pode ficar faltando nos cultos e tudo mais, porque a gente tem que lembrar a cada 6 dias. E no caso dos Gálatas, não era só isso. Eu peguei o quarto mandamento porque eu acho que é o mais próximo aqui para a gente entender, né? Eles exigiam
circuncisão, circuncisão física mesmo, né? O apóstolo Paulo ele vem falar aos Colossenses que a circuncisão é do coração. Então eles tinham toda essa prática, tá? E depois de tudo isso, para a gente ter um cenário mais claro da carta, o que eu quero explicar bem para os irmãos é que essa carta, Paulo vem usar aqui Paulo usa uma linguagem imprecatória. Essa linguagem, ela é muito possível, né? Muito fácil nós vermos essa linguagem nos Salmos, tá? Mas ela aparece no Novo Testamento também. Ela aparece em outras passagens do Antigo Testamento e aparece no Novo também, tá? Então a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o que é essa linguagem imprecatória, para quando a gente chegar lá, tá? A gente vê, tá? O primeiro imprecatório que aparece aqui é no capítulo 1, tá? Se você for no dicionário e você pegar imprecatória, linguagem imprecatória, imprecatórios, imprecatório, o que é isso? Vai aparecer algo assim como rogar pragas, maldição, né? Esse tipo de coisa assim, tá? Então, para um leitor desavisado, isso pode chocar. Então, se você pega uma leitura dessas, né? E por que é importante a gente entender bem isso? Primeiro, porque é fato, está na revelação bíblica, né? Então, tudo que está na revelação bíblica a gente tem que estudar, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. E segundo, porque os opositores da fé cristã usam muito a linguagem imprecatória para acusarem Deus de crueldade, para acusar os cristãos de crueldades e o povo de Deus do Antigo Testamento e tudo mais, tá? Então eu já vi várias pessoas em vídeos, né, se referindo à linguagem imprecatória, totalmente fora do seu contexto. É tipo assim, como cair do paraquedas, sei lá, pegar o negócio e sair criticando, né? Então nós devemos entender bem, tá? Então vamos ver se a gente consegue. E nesta parte, para a gente concluir a introdução, nesta parte, se alguém ficar com alguma dúvida, a gente tem que tirar antes da gente analisar o livro, tá? Capítulo 1, verso 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa palavra anátema, ela não é uma palavra na língua portuguesa, né? No original grego está exatamente isso, anátema. Então, eu não vou falar com propriedade, tá? Mas me parece ser daquelas palavras que a gente não tem uma tradução literal. Então a gente usa ela mesmo da fonte, como aleluia, amém, né? Essas palavras elas não são de origem do nosso vocabulário, mas a gente usa elas assim porque elas não têm uma tradução literal. O aleluia, por exemplo, em todos os idiomas do mundo, aleluia, e eu acho que o amém também, né? Então, esse anátema, ele quer dizer algo como amaldiçoado. Então, o que Paulo está falando aqui? Ele fala duas vezes. Se alguém vos prega um outro evangelho que não esse, porque ele está falando, né? Admira-me que você passou tão depressa para outro evangelho. Quem te fascinou? Né? Em outra passagem ele falou, insensatos e tal. Né? E esse evangelho aí não é outro, senão que está distorcido, está corrompido. Né? E se eu mesmo, ele fala, eu mesmo, ou mesmo um anjo do céu, ou outra pessoa vier e pregar, seja amaldiçoado. Tá? Então aqui é um imprecatório.
A outra passagem imprecatória que tem aqui, ela é mais forte ainda. Está no capítulo 5, verso 12. Tá? Que aqui Paulo está falando, né? Da liberdade. Ele falou assim: olha, ou a lei, ou as obras da lei, ou você vai ficar preso naquele fardo de coisas da lei, ou você vai ter liberdade em Cristo. É como a turma falou assim: os dois não dá, não é assim que tem essa gíria, né? Os dois não dá. Ou você vai, né? Ou você fica em um, você fica em outro. É isso que ele está falando para os Gálatas, tá? E ele vai descrever isso, que nós vamos estudar tudo quando chegar lá, né? Mas quando chega aqui no capítulo 12, o imprecatório é forte. E ele fala assim: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então veja como, antes propriamente da gente falar desses imprecatórios, veja como os apóstolos, eles tentavam blindar as igrejas, né? Com toda a força mesmo, com tudo que eles tinham à disposição, para que a igreja não cedesse a distorções. Irmãos, nós amamos pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós respeitamos as pessoas, respeitamos a fé das pessoas, os que as pessoas creem, né? E também o que as pessoas deixam de crer. Nós amamos pessoas mesmo que elas não tenham a nossa fé, né? Agora, o que nós não podemos fazer é, em nome de um amor que seria falso, deixar qualquer tipo de pensamento se misturar ou influenciar a sã doutrina que nos é evangelizada, que nos é ministrada, porque isso vai tirar a autenticidade da revelação de Deus. Então os apóstolos, eles lutavam mesmo, não contra a carne, mas para blindar a igreja, para não deixar essas distorções, essas heresias. Está dando para entender, né, irmãos? Né? Tá? E então ele fazia isso. E isso o próprio Paulo fala, né? Sendo meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a linguagem precatória, ela é mais usada nos Salmos, mas é possível encontrá-la no Novo Testamento. A linguagem precatória é a que contém apelos. Isso aqui eu tirei de um próprio estudo meu que eu fiz sobre salmos imprecatórios, tá? A linguagem precatória é a que contém apelos para Deus derramar a sua ira sobre malfeitores e destruir o mal, visando o bem. Então o objetivo da linguagem imprecatória, tá? É um pedido para que Deus destrua ou impeça o mal, tá? Para que o bem prevaleça. Quer ver uma coisa interessante? O apóstolo Paulo ele fala que essas pessoas estão jogando a igreja contra ele. E aqui, quando ele faz o imprecatório, ele não fala assim: não, tomara que se mutilem esses aí, porque estão te jogando contra mim. Não é isso que ele fala. Não é pessoal. Ele fala: os que estão te incitando à rebeldia, os que estão levando vocês a incitar a rebeldia. Ele tinha perfeita clareza que aqueles judaizantes queriam jogá-los contra Paulo, porque Paulo era o obstáculo deles. Paulo pregava a verdade, né? Mas Paulo não estava levando o pessoal, ele queria preservar a igreja. A luta de Paulo não era para que prevalecesse a opinião dele no lugar do outro, não, ele queria preservar a igreja para a revelação de Deus, tá? Então a linguagem precatória é que contém apelos, esses roubos, para Deus derramar a sua ira sobre malfeitores e destruir o mal visando o bem. Lembrando que a ira de Deus, não do homem, né? É um dos atributos santos e justos de Deus, tá? Então, nós amamos os atributos de Deus e nós pedimos a Deus pelos seus atributos, tá? Eu acho que eu nunca pedi a Deus ira, primeiro porque eu sou o mais merecedor dela de todos, né? Então nem vou me atrever, né? Deus pode se colocar numa posição assim: você quer ira, então vamos ver você, o seu lado aí, né? Então nem mexo com isso, né? Mas dentro de uma situação assim é legítimo.
no sentido do que Paulo está fazendo aqui, tá? Mas depois eu vou explicar qual é a função do cristão, né? Então a ira de Deus é um dos atributos santos e justos de Deus. Soa forte aos nossos ouvidos, mas não é maldade e nem vingança pessoal. Não é nem maldade, né? Nem vingança pessoal. A linguagem precatória, ela visa a justiça de Deus. Vou pôr aqui, ó. Justiça de Deus sobre o mal. Tá dando para entender, irmãos? Alguém está ficando com algum tipo de dúvida? Não sei. Então a linguagem precatória, ela visa a justiça de Deus sobre os maus. E o ato de ver Deus sendo glorificado sobre os ímpios, castigando a justiça. E glorificar a Deus. Tá? Então ela visa a justiça de Deus sobre os maus e o ato de ver Deus sendo glorificado sobre os ímpios, castigando a injustiça. Vamos ver aqui no Salmo imprecatório, Salmo 9, versos 19 e 20, nós vamos ver isso claramente. Salmo 9, versos 19 e 20. Aqui vai dizer assim, ó: levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhe, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam imortais. Então aqui está falando, é um imprecatório, mas ele está visando não uma vingança pessoal. O imprecatório que esses cristãos e o povo de Deus fazia, que os cristãos faziam no Novo Testamento, como Paulo fez, não era algo para vingança pessoal, tipo, vou fazer uma oração imprecatória por um inimigo pessoal meu ou alguém que me contrariou. Não, é sempre visando a justiça de Deus, que Deus prevaleça sobre o mal. Então ele fala, infunde-lhes o medo para que saibam que o Senhor é Deus. Então é sempre visando o bem prevalecendo sobre o mal, e Deus prevalecendo com a sua soberania sobre todo tipo de maldade que existe. Tá todo mundo entendendo? Tá. Salmo 83 também. Salmo 83, verso 16 a 18. Diz assim, ó: enche-lhes o rosto de ignomínia. Isso aqui é uma espécie de vexame, né? De vergonha, tá? Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tá? Então olha aqui no 16, né? Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Depois fala de novo, né? Sejam envergonhados e confundidos, pereçam, não sei o quê, e reconhecerão que só tu, né, é o Senhor. Então, essa atitude dessa oração imprecatória e da linguagem imprecatória na Bíblia não é crueldade e nem ato de desejar mal do outro e nem um ato de pedir o mal para o outro por questões pessoais nem nada, mas sim o ato de fazer Deus prevalecer, o bem prevalecer sobre o mal. Hoje o mundo está invertendo um pouco as coisas, então cada vez fica mais difícil a compreensão de certas coisas, né? Até os filmes antigamente eram mocinho e bandido, né? Agora o que seria o mocinho, ele tem mais atitude de bandido do que seria o vilão, né? No filme, né? Então está invertendo tudo isso, tá? Portanto, vamos frisar, né? Não se trata de amaldiçoar inimigos pessoais que nos contrariam, mas é a expressão do desejo da justiça de Deus castigando a perversidade e o mal. Então a linguagem, eu acho que a melhor definição é essa daqui. A linguagem imprecatória é a expressão do desejo
de vermos a justiça de Deus castigando a perversidade e o mal, e não uma vingança pessoal contra alguém. Tá? Então, por exemplo, a gente vê muito mal que acontece no mundo e tudo, né? E eles viam as heresias e a contaminação, a distorção da sã doutrina como um mal muito grande. Por quê? Porque vai estar afastando todos aqueles pequeninos de Cristo. Uma igreja inteira pode ser levada por uma heresia. Tá? O estrago pode ser muito grande, né? Gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, podem ser afetados por uma... Você vê muita igreja aí que está dividindo e dá problema, confusão, tudo. O mal que dá isso aí, ninguém sabe avaliar até onde vai isso aí. Por exemplo, na mente, no coração de uma criança, por exemplo, né? Então, nós temos que firmarmos no bem. E a nossa garantia do bem é a sã doutrina. Porque nós mesmos somos inclinados para o mal e o nosso coração ele é enganoso, né? Tá? Então, eles faziam os imprecatórios e não funcionam isso. As imprecações eram orações a Deus e não intenção deles fazerem isso. Então, quando Paulo fala, tomara até se mutilassem, Paulo ele não está ameaçando aquelas pessoas e nem estava com a intenção de fazer aquilo. Tá? É uma expressão, uma linguagem, uma forma de expressão. Tá? Então, assim, a causa do povo se assemelha e se identifica com a causa de Deus. Vamos ver mais o Salmo aí. Salmo 59, verso 13. Salmo 59, verso 13. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Então, o que é? Ela é uma identificação, não com as nossas causas pessoais, com as nossas lutas pessoais, mas com a causa de Deus, certo? E é uma identificação que se assemelha, né? Que se identifica com a causa de Deus, então pede para que Deus prevaleça, tá? Se você pensar na oração do Pai Nosso, tá? Chega a ser um imprecatório, Mateus 6,10. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não soa forte. Se você tiver o pensamento coletivo que nós temos hoje, somente uma parte dos atributos de Deus é bom e misericordioso. Não soa forte. Mas esse Deus bom e misericordioso, ele é justo e se ira. E a vontade dele, que vai prevalecer, é a misericórdia, né, com os seus santos, e a ira contra os maus e contra o pecado. Então, essa parte do Pai Nosso, ela é imprecatória e foi ensinada por Cristo. Não soa pesado, né? Ela não soa pesado, mas a vontade de Deus então é completa. É o amor, a misericórdia, a justiça, e a ira dele vai ser revelada. Tá? Então, se é a vontade de Deus que vai prevalecer no céu e na terra, se é a vontade de Deus, então o reino do mal deve ser destruído. As crianças devem ser protegidas, os maridos violentos não vão mais bater nas mulheres, pessoas não vão mais cometer latrocínio, traficantes não, né? Para que prevaleça a vontade de Deus. Tá? Então, resumo: o cristão deve ser puro e não desejar o mal ao outro, tá? Nem fazer vingança pessoal, nem pedir a Deus o mal do outro por vingança pessoal, certo? Então, o imprecatório não tem nada a ver com os nossos litígios, com questões pessoais nossas. Minha vizinha varre e coloca o lixo na minha porta, vou fazer uma oração imprecatória contra ela, não, né? O cara me deu uma fechada no trânsito, peraí, vou estacionar o carro, vou fazer agora um imprecatório. Não, certo? Não, Deus abençoe ele, Deus, né? Senhor, abre os olhos dessa vizinha aí, vamos aproveitar para evangelizar ela, sei lá, fazer qualquer coisa, mas nunca os nossos litígios pessoais, tá? Então o cristão deve ser puro, não desejar o mal ao outro, nem fazer vingança pessoal, nem pedir a Deus o mal do outro por vingança pessoal. Nossa luta não é contra a carne nem sangue,
mas pedir a Deus que seja glorificado vencendo o mal. Tá? Nós oramos pelos nossos inimigos e perdoamos aqueles que nos ofendem. Foi isso que Cristo nos ensinou. Tá? Então nós vamos ver essa linguagem aí ao longo da carta aos Gálatas, né? Mas sempre já temos isso em mente. Tá? Se nós não fizéssemos essa introdução, nós íamos ter que em algum momento parar para ficar explicando isso. Ficamos com alguma dúvida? Não? De tempo? Não? Tudo bem então? Então